módulo na Unacademy. Nesse mês de março eu demorei para fazer os vídeos, gente. Realmente foi complicadíssimo gravar um monte de vídeo pro canal, ainda tá aqui com o Unacademy, mas antes tarde do que nunca, né? Vamos ter 20 vídeos ainda nesse mês de março. Esses primeiros 10 vão ser sobre conectivos para redação. Separei vários tipos de conectivos. Vocês vão ver, na verdade não vou dar spoilers para vocês. E os outros 10 vídeos vão ser de análise de redação. Vocês me mandaram o espelho da redação do Enem 2018 e eu sorteei 4 pessoas para terem suas redações analisadas em vídeo. Então é isso, vamos lá para os conectivos. Calma aí. Antes de mais nada, ótimo, a canetinha vermelha, minha favorita de todas. Este aqui sou eu, essa aqui é a minha belíssima descrição que eu coloco no Tinder. E vamos lá. Primeiro, vamos falar de conectivos de prioridade, ok? Conectivo, não, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar porque é importante. Conectivos. Antes de começar a falar de conectivos, a gente tem que dizer o que são essa desgrama de conectivo. Conectivo, gente, são elementos estruturais que vão linkar várias informações para você não escrever uma grande frase super complexa e sem muito um projeto de texto, simplesmente as ideias largadas. Para as ideias não parecerem largadas, você vai usar conectivos para elencar esses conhecimentos, para juntar esses conhecimentos e criar ideias mais complexas do que simplesmente frases curtas, tipo o Estado deve fazer isso, está ruim, existe problema e tal. Se você não linka essas frases, por exemplo, o Estado não está promovendo nenhuma medida para solucionar o problema. Nesse sentido, percebe-se que tal. O nesse sentido, por exemplo, está linkando o fato de o Estado não fazer nada com o que você vai apresentar em sequência. Esse tipo de elemento estrutural vai ser importante para enriquecer os argumentos que você for usar e também para não tornar a redação completamente chata e largada. Vamos então para conectivos de prioridade. Primeiro vídeo, prioridade, escolhi aqui a dedo, olha só que maravilha de vídeo. Usados primordialmente para iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo da redação. Seja para indicar o início do primeiro argumento de toda a redação, seja para indicar que o parágrafo, não necessariamente o primeiro, mas que o parágrafo em que ele aparece, terá mais de um argumento, ou seja, vai haver uma enumeração de argumentos. São os conectivos de prioridade. Em primeiro plano, primeiramente, em primeira análise, em primeiro lugar, entre outros. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês e depois nós vamos ver exemplos de redações nota 1000 que usaram esses conectivos. Exemplo 1. Em primeiro plano, evidenciam-se as causas históricas da desigualdade social no Brasil. Aí, essa é a primeira frase do desenvolvimento. Aí o desenvolvimento iria continuar. Cabe enfatizar de início, tal. O de início também ajudaria ao corretor entender que você está falando de início sobre algo, mas depois você vai falar de outras coisas. De início também é bacana. Em primeiro âmbito, necessário é entender o porquê da persistência do racismo no Brasil. É evidente que blá. Na primeira frase você faz também, já vamos juntar com outros conhecimentos de redação, o tópico frasal. Que o tópico frasal é justamente uma frase que sintetiza todo o seu parágrafo. É uma frase que vai resumir, que vai apresentar o parágrafo de desenvolvimento para a pessoa que está lendo. Faz de conta, não vamos nem imaginar uma redação completa. Imagina só esse parágrafo mesmo isolado. Em primeiro âmbito, necessário é entender o porquê da persistência do racismo no Brasil. Sobre o que você acha que vai ser esse parágrafo? Sobre o porquê da persistência do racismo no Brasil. E aí os argumentos seriam por que ele persiste, por que está continuando. Mas a primeira frase já deixa bem claro, vamos entender o porquê. Nesse parágrafo é sobre o porquê. E aqui você coloca em primeiro âmbito para justamente dizer, antes de mais nada, temos que entender o porquê. Depois, vamos entender talvez formas de superar isso. Mas esse parágrafo aqui, antes de falar mais qualquer coisa, nós vamos entender o porquê. Primeiramente, é sabido que o sistema penitenciário brasileiro possui grandes falhas. Sobre o que você acha que vai ser esse parágrafo? As grandes falhas do sistema penitenciário brasileiro, certo? Então já estamos juntando vários conhecimentos de redação aqui
E vamos que vamos agora para os exemplos de redação nota 1000. Eu quero não só focar nos conectivos, mas eu quero também focar no parágrafo como um todo para mostrar as estratégias argumentativas, né? Não vamos sacrificar conhecimento que dá para a gente tirar de uma redação nota 1000 para só falar da primeira linha. Vamos ler o parágrafo como um todo e aprender no geral. Em primeiro plano, deve-se notar que o contexto brasileiro contemporâneo é baseado na lógica capitalista de busca por lucros e de incentivo ao consumo. Esse comportamento ganancioso da iniciativa privada é incentivado pelos meios de comunicação, que buscam influenciar as crianças de maneira apelativa no seu dia a dia. Lembrando que não tem mais hífen em dia a dia, beleza? Mas era Enem 2014 e naquela época eu acho que ainda era facultativo. Mas percebe, em primeiro plano deve-se notar isso. E aqui já fechou a frase, está falando da lógica capitalista. E aqui ela está elaborando mais a ideia da lógica capitalista e depois ela traz a ideia da publicidade infantil, né? Sobre influenciar as crianças e tudo mais. No Enem 2014, o tema foi justamente a publicidade infantil. Mas vamos lá. Além disso, percebe? É um outro conectivo aqui. Eu falei uma coisa antes, além disso, tem mais. Olha só. E ela começa a realmente dissertar. A ausência de leis nacionais, blá blá blá. Agora ela começou a falar das leis. E eu te pergunto, esse além disso, tá se referindo porque antes ela falou em primeiro plano. E agora esse além disso é tipo segundo plano? E a resposta é não. Porque em primeiro plano deve-se notar que ela está falando da lógica capitalista e tudo mais. Mas esse em primeiro plano, ela está apresentando o parágrafo como um todo. O meu parágrafo como um todo é sobre o contexto brasileiro contemporâneo e blá blá blá. Esse, além disso, na verdade está acrescentando ao argumento anterior. Mas esse primeiro plano foi mais para trazer que o parágrafo é em primeiro plano do que realmente que esse primeiro argumentozinho aqui é em primeiro plano. Só um detalhe, só um comentário mesmo, mas o mais importante que você tem que ter em mente é que o além disso, em primeiro plano, desse modo, são conectivos que linkam a ideia anterior à ideia seguinte, para você não simplesmente, vamos lá, fazer de conta que não tem o além disso. Apelativo no seu dia a dia. A ausência de leis nacionais, blá 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 blá. Aí tirar o desse modo também. A má atuação do governo em relação à publicidade infantil resulta em um domínio, blá blá blá. Percebe que se eu tirar o além disso, se eu tirar o desse modo, fica estranho? Fica faltando alguma coisa? É exatamente essa a função dos conectivos. É juntar ideias, tornar as ideias mais complexas e coerentes para o cara que está lendo. Mas vamos lá. Mateus agora, segundo parágrafo, redação nota 1000 do Enem 2017. Era educação de surdos, né? Eu acho que era educação dos surdos no Brasil. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente, imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Assim, olha só, assim também é um conectivo. Ele está linkando. Percebe que se eu tirar o assim, se já começar ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, ficaria estranho. É bom ter esse conectivo para também dar uma pausinha para a pessoa ver. Assim, tá. Aquela respirada vai começar uma ideia nova, vai abrir um novo leque de possibilidades. O em primeiro plano é o em primeiro plano do parágrafo, né? Segundo parágrafo do texto, primeiro de desenvolvimento. Ele vai falar, em primeiro plano, estamos falando da coletividade brasileira. Assim, ele está conectando a ideia anterior com a visão do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, eu acho que é assim que pronuncia, desculpa. E ele está juntando aqui também as duas coisas. Nota-se que tal deficiente não é valorizado, blá blá blá. Por conseguinte, que aí é um conectivo de consequência, né? Algo aconteceu e, por conseguinte, isso. Como ainda tem outros parágrafos para a gente analisar, eu vou passar mais rápido aqui. Mas imagina, se não tivesse o por conseguinte, não teria ideia de causa e consequência, não teria ideia de sequência de fatos. E para você ter um texto mais rico, essa ideia de sequência de fatos, você precisaria de um conectivo, não necessariamente por conseguinte, mas algum conectivo para gerar essa ideia, despertar essa ideia na mente do cara que está lendo. Vinícius, segundo parágrafo do Enem 2016, qual que foi a redação? Foi preconceito, né,
Acho que era racismo, não lembro. Em primeiro lugar, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire, blá 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 blá. Em primeiro plano, já fala isso. Não é para ter uma reprodução da casa colonial. E aqui ele já começa. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século, tudo mais. Aqui ele não usou um conectivo. Poderia ter usado? Poderia. Nesse sentido, o autor blá blá blá. Ou então, acerca dessa premissa, blá 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 blá. Aqui ele escolheu não, mas percebe que não acaba não pecando tanto assim, né? Já você percebe que está juntando, já está tendo uma relação aqui entre os dois, porque já está falando do autor, ele já falou Gilberto Freire. Você não precisa usar conectivo em todas as frases, que até vai ficar estranho, mas também abrir mão de todos esses conectivos vai tornar o seu texto fraco, com certeza. E você vai perder muito ponto na competência 4 da redação do Enem. Ok? Eram marginalizados, tá. No entanto, olha só, no entanto, é um conectivo de contraste, que a gente vai ver ainda em um próximo vídeo aqui. É um dos conectivos mais fortes de você usar, porque você apresenta uma ideia, no entanto, outra ideia provoca aquele estranhamento. Caramba, era isso, mas na verdade não é. Caramba, né? Então, importante. Em primeiro plano, mesma coisa, vale ressaltar que a população brasileira... aqui também está falando do racismo, né? Ok? A parte disso... A parte deveria ter crase aqui, né? A parte disso, a identidade nacional, plá, 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 plá. Basicamente é a mesma ideia, gente. Desse modo, percebe que é um conectivo, eu apresentei alguma coisa anteriormente. Desse modo, o que está acontecendo? Atos de repressão e discriminação a religiões ferem a liberdade de expressão. Sim, se eu simplesmente tirasse esse desse modo, faria até sentido? Talvez, se eu lesse sem, faria até sentido. Mas a Sofia resolveu colocar um conectivo aqui para realmente dar aquela pausinha da respirada, mostrar que vou apresentar uma ideia nova que tem conexão com a ideia anterior, desse modo. Que modo? O modo que eu acabei de falar, alguma coisa que eu acabei de falar. Desse modo, informação nova. Show? Próximo, em primeiro plano, mesma coisa. Você pode ler o parágrafo aqui, mas eu não vou me ater a todos. É sempre a mesma ideia. O em primeiro plano, primeiramente, primordialmente, seja como for, geralmente no primeiro parágrafo de desenvolvimento para trazer informação mais forte, a informação mais quente, ou então para enumerar argumentos dentro do próprio parágrafo. Primeiramente, pode ler aí, procura os conectivos além só desse primeiramente. A partir disso, olha só, disso eu estou retomando, a partir desse negócio eu estou começando a enriquecer, ok? Primeiramente, eu coloquei bastante exemplo aqui para você. E é isso, grazie mille, meus queridos. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo de conectivos. Espero que estejam gostando e falou!